Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu trouxe essa decoração linda para vocês, simples, rápida, mas com uma dica muito importante. Então assista até o final para você não perder essa dica e você que não é inscrito, se inscreva no canal, não deixe de acionar o sininho de notificação, de deixar a sua dúvida, se quiser perguntar alguma coisa, estamos à disposição, tá bom? Então vamos lá pro vídeo? Então vamos lá, pessoal, nós vamos começar, alisando o nosso bolo com a pré-camada. Que eu sempre digo aqui no canal que é extremamente importante que vocês passem uma camadinha fininha de chantilly em todo o bolo, tá bom? É importante por quê? Porque você vai estar juntando aí migalhinhas, você vai estar juntando aí os buraquinhos, preenchendo os buraquinhos aí que ficar no bolo, porque esses buraquinhos podem causar as tão terríveis bolhas de ar, né, que acabam com a nossa decoração, acaba que a gente tem que refazer a decoração, então isso ajuda muito, tá? E após ter feito essa camadinha aí, a gente vai fazer a camada principal. Lembrando, vocês podem perceber que eu já fiz a parte de cima, eu já fiz uma camadinha de chantilly lisinho na parte de cima, porque assim, eu evito colocar uma quantidade muito grande de chantilly em cima, eu prefiro fazer dessa forma. Mas você pode estar passando o chantilly em toda a parte, até na parte de cima também, da forma que eu tô passando aí com o saco de confeitar, tá bom? Essa espátula que eu utilizo é a espátula de aço inox, né? Eu gosto muito do acabamento dela, prefiro mais do que o acabamento da de plástico, né? Mas cada material é um, talvez tenha plásticos aí que sejam tão bons quanto o aço inox, né? Eu utilizava muito uma de plástico, mas preferia de aço inox. Agora tá aí a grande dica, né? Que eu vou passar pra vocês, que é essa camada, sobrecamada de chantilly, vocês podem perceber que eu tô passando na parte de cima. A gente começa de cima para baixo. Por quê? Se nós começarmos passando, vocês podem ver que no começo do vídeo eram duas cores. Se eu passar essa primeira cor na parte de baixo também, o bolo vai ficar um pouquinho gordo. Não sei se vocês já repararam ou já fizeram bolos assim. Porque aí o bolo fica um pouquinho gordo, porque fica grossa aquela parte de baixo ali. Então, se eu passar assim, vocês podem perceber que vai ficar um bolo retinho. Vai ficar um acabamento muito melhor, né? Então, assim, aconselho vocês fazerem isso. Primeiro, passem a primeira cor que vocês querem fazer. Passem só na parte onde ela vai aparecer. Na parte de baixo, vocês vão passar a outra cor. Porque assim você evita que o bolo fique gordinho na parte de baixo, ou seja, com excesso de chantilly na parte de baixo. Então essa foi uma dica muito legal, pode parecer bobeira, mas o efeito no bolo faz toda a diferença. Esse efeito faz toda a diferença. Agora eu vou aplicar a outra cor, né, do bolo, somente na parte branca embaixo, onde ela vai ficar. Por quê? Porque isso evita, gente. Eu antes fazia, já fiz essa sobreposição de cores, né? E eu fazia assim, eu pegava metade do bolo para baixo e pintava de uma cor só, depois vinha com a outra cor, pintava em cima daquela outra cor, depois se eu tivesse que fazer terceira cor, eu pintava em cima da outra segunda cor, então, ou seja, o bolo ia ficando gordinho, né, ia ficando aquela parte, aquele acúmulo de chantilly na parte de baixo e ficando gordinho, então eu vi, né, essa ideia e achei muito legal trazer para vocês, né, porque eu gosto de pesquisar ideias, como também para trazer para vocês aqui, a gente tem os nossos pulos do gato e também tem as ideias que a gente vê aí, e a gente quer repassar porque foi bom pra mim, quero que seja bom pra vocês também, pra vocês aprenderem, tá? Então olha que perfeito, gente. Tá vendo como ficou retinho, sem acúmulo de chantilly? Até mesmo na hora de consumir, o cliente, ele vai consumir, não tem aquela quantidade enorme de chantilly, né? Então aí até fiz uma gracinha aí com a minha menininha tava lá na confeitaria, né? Ela tá sempre com a gente lá, então a gente tem que ser confeiteira e mãe ao mesmo tempo, né? Quem é mãe aí sabe que a gente tem que brincar com a criança e trabalhar ao mesmo tempo, né? Então ela fica conosco lá, eu e meu esposo, então a gente tem que se desdobrar, né? Mas glória a Deus, porque ela é uma criança abençoada, muito tranquilo, né? Então aí é uma outra dica para vocês aí, o acabamento em dourado. Gente, não tem quantidade de pó ou de essência para você fazer esse acabamento. Você pega um vidrinho, põe um pouquinho de essência, um pouquinho de pó e você faz a misturinha. Viu que ficou muito rala? Põe um pouquinho mais de pó. Evita colocar muita essência, porque senão você tem que gastar muito pó, né? Então acaba que não é uma vantagem, né? Já que é um produto um pouquinho caro. E a gente faz, como no começo eu não alisei, não fiz quina no bolo, esse é o efeito legal. Eu fiz uma quina imperfeita, né? E passei o dourado nela. E aí, gente, aí imita muito a questão da folha de ouro, né? Que algumas pessoas utilizam para colocar no bolo. Só que folha de ouro a gente não tem acesso e acaba sendo um pouco mais caro, né? Então, a gente faz, né? Porque a gente dá um jeito e faz.
Porque a gente brasileiro é assim, né? A gente não consegue comprar, a gente faz. Então aí eu imitei aí com o dourado, né? Fiz algumas manchinhas imitando a folha de ouro, tá bom? Então assim, uma dica que eu dou pra vocês: decoração é criatividade. Lógico que você vai deixar o seu cliente ciente do que você pretende fazer e se ele vai aceitar, né? Agora, se ele falar assim, ó, tá nas tuas mãos, como é muito bom ouvir isso, né? A gente faz o melhor pro nosso cliente, tá bom? Então aí, gente, eu fiz essa decoraçãozinha com flores, essas bolinhas aí são bolinhas de chocolate que eu embrulho naquele papel chumbo dourado que dá um charme, né? Fica charmoso o bolo. Então, uma ideia aí pra vocês decorarem o bolo de vocês, tá joia? Então, eu espero muito que essa dica tenha sido valiosa pra você, porque podem perceber, faz diferença. Pega um bolo que vocês tenham feito com essa técnica aí e agora faça novamente essa técnica e você vai ver o quão perfeito fica, quão diferente fica, né? Fica totalmente diferente, vale a pena você testar essa técnica aí, tá joia? Então, eu espero muito que tenha gostado. Deixa seu like, não se esqueça de deixar um comentário, escreve aí o que você quer que eu faça, qual vídeo você quer que eu faça, e vou fazer em breve aí um vídeo aí muito legal, que é o vídeo de estrutura para bolo de andares, então fica acompanhando nosso canal aí para você não perder nenhuma das nossas dicas, tá joia? Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, e até a próxima. Tchauzinho!